Salve, salve, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Giovana Briante, estou aqui como host do podcast, direto de um evento, Fórum Eventos, recebendo aqui agora duas convidadas mais que especiais, que acabaram de palestrar aqui faz pouquíssimo tempo, e já vieram aqui bater um papo com a gente para para elas darem continuidade nessa troca, nessa pauta que elas trouxeram hoje aqui para os participantes do fórum. Então, vou apresentar aqui para vocês essas duas convidadas mais que especiais. Vou contar para vocês aqui com quem que a gente está aqui. Débora Veviani, pesquisadora de comportamento e analista cultural há mais de 11 anos, já participou de projetos para marcas de diferentes segmentos como beleza e cuidados, moda, inovação social, combustível, tecnologia, bebida, higiene, por aí vai, gente. Essa mulher já trabalhou com tudo que vocês imaginarem. Doutora em comunicação e cultura pela ECO e mestre em artes visuais. Desenvolveu trabalhos acadêmicos sobre gênero, interseccionalidade, mídia e política, atuando também como professora universitária em cursos de comunicação social. Filha de paraibano, carioca de nascimento e baiana de coração. A Reconvexo nasce da síntese de suas múltiplas experiências e da vontade de fazer pesquisas com brasilidade. Seja muito bem-vinda, Débora. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, é uma honra te receber. Estamos aqui também com a grande Fê Carvalho Leite. Ela é formada em Relações Públicas pela PUC Rio Grande do Sul, com MBA em Estratégia e Ciências de Consumo pela ESPM, especialização em Audiovisual e Convergência de Mídias. Como colaboradora de diversos institutos de pesquisas no país, atendeu clientes como Coca-Cola, Farm, Nike e L'Oréal. No Rio de Janeiro, lecionou pesquisas qualitativas na SPM e no Instituto Europeu de Design, e participou como palestrante no TEDx PUC Rio, com o estudo autoral Rolê Jovem. Isso. Rolê Jovem. Rolê Jovem, né? Pode ser também, porque no Rio vão dar um rolê. Um olhar sobre o jovem carioca. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Giovana. Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, uma honra. E assim, foi um breve resumo, né? Eu gostaria que vocês contassem para a nossa audiência quem são vocês. Contar um pouquinho de vocês. Eu sou Fernanda, gente. Então, como a Giovana falou, sou Relações Públicas. Trabalho há 15 anos como pesquisadora qualitativa. Então, minha vida é ouvir histórias e levar essas histórias adiante. Eu gosto de pensar que meu trabalho é uma ponte entre a rua, a vida das pessoas, o cotidiano e as empresas, as áreas criativas. É isso que me interessa. Eu gosto de gente e nos últimos anos eu venho estudando bastante sustentabilidade e regeneração, então trazendo uma nova lente para esses projetos de pesquisa, porque acredito que é impossível hoje a gente trabalhar sem olhar também para um cuidado sistêmico que envolva social, outras possibilidades de economia, ambiental. E é isso, atualmente moro em Porto Alegre, mas trabalho para o Brasil inteiro. Maravilhosa. Inclusive, a gente se conheceu no mercado, né, Fê? Já há Sim, bastante muitos tempo. Muitos anos, mas prazer. De novo, super lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Sou a Débora, né? E toda vez que eu vou me apresentar, eu sempre brinco dizendo que quando eu olho para a minha trajetória, eu estou sempre com um pé no mercado e outro na academia, porque foram coisas que aconteceram muito em paralelo, né? Então, eu tenho alguns trabalhos acadêmicos, né? Por conta do doutorado, do mestrado, eu acabei desenvolvendo trabalhos e debates acadêmicos em cima de estudos de gênero, interseccionalidade, mídias e mediações. E, em paralelo, também eu venho aí no mercado há mais de 11 anos trabalhando com pesquisa qualitativa. A Reconvexo, ela é uma empresa que eu fundei, sou sócia e diretora, e ela nasceu muito da minha vontade de ver mais brasilidade na pesquisa, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa, principalmente pesquisa qualitativa,
E fiquei pensando, a gente fala tanto, né, de Brasil, a gente fala tanto de comportamento dos brasileiros, né, consumo dos brasileiros, cultura brasileira, e eu estou sentindo falta de ter mais, fazer pesquisa mais para a nossa cara, com o nosso jeito, representar, né, todo esse imaginário tão rico. Então a Reconvexo, ela nasce muito desse lugar, e é basicamente isso. Assim, hoje continuo fazendo pesquisa de consultoria, de comportamento, de cultura, de consumo. Dei uma parada na trajetória acadêmica, dei uma pequena pausa, mas é o que eu gosto de fazer e é onde eu me sinto feliz, nesses dois universos. Que maravilhoso. Gente, conta um pouquinho pra gente, pra nossa audiência. Vocês acabaram de descer do palco numa troca, que vocês estavam falando sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, é isso? Sim. Queria que vocês contassem um pouquinho qual é o olhar de vocês, o que vocês trouxeram para essa audiência do Fórum Eventos, que vocês gostariam de compartilhar com a nossa audiência que está nos vendo e nos ouvindo. Então, a nossa fala, ela surge de um estudo autoral que a gente conduziu em 2022, né? Eu e a Débora como cabeças idealizadoras disso, sobre maturidade e menopausa. Na época, a gente vinha fazendo muitos projetos para as indústrias de beleza, de moda, e a gente percebia que tinha uma vontade de explorar esse tema, né? Embora faça 3 anos, era menos falado ainda, mas sempre numa abordagem muito superficial, né? Quais eram os impactos da menopausa, muito mais de um ponto de vista físico, né? Como isso afetava a pele, como isso afetava o corpo. E a gente sentia que quando abria nas entrevistas, nos grupos de discussão, essa pauta, vinha muita vontade de falar. As mulheres queriam muito trazer suas experiências e serem ouvidas, também compartilhar entre elas, trocar informações, né. E a gente decidiu então fazer o estudo, que vem desse viés mercadológico, né, de entender que ali tinha um tema quente, mas também de uma vontade genuína de entender o nosso porvir, né. Nós somos mulheres de quase 40, então para a gente interessa entender, mergulhar nessas subjetividades. Então, o nosso estudo e o convite para estar aqui parte dessa questão da menopausa e da maturidade. Mas conversando com a organização do evento, a gente entendeu que era importante expandir. Então, trazer também menstruação, maternidade, outros marcos biopsicossociais, que nem a gente fala, para enriquecer esse debate, porque é a realidade cotidiana de muitas mulheres, né. Se a gente pensar ali o climatério, a menopausa está entre 45 e 55 anos, e hoje é uma época que a gente está muito ativa, né, que Total. as mulheres estão em posições de liderança, estão no auge das suas carreiras. Então a gente compartilhou um pouco dessas vivências. E para mim é pessoalmente muito legal falar sobre isso, né, porque além do estudo e sobre a menopausa e além, né, de ser uma mulher que menstruou em grande parte da sua vivência profissional, eu sou uma gestante também. Parabéns demais. Obrigada! Então, eu tô vivendo na pele um desses marcos, né. Como Total. tô num processo inicial, assim, mas como é lidar com essa perspectiva de licença maternidade, esse medo do ostracismo, né. Eu acho que a gente está num mercado que nos cobra presença constante, disponibilidade. Eu sou uma pesquisadora autônoma, então eu sinto muito essa urgência de estar disponível. E me pergunto muito como vai ser, né. Então, falar sobre isso para essa audiência foi muito bacana. Ai, que maravilhoso, Fê. Parabéns por essa nova Obrigada. vida, quando nasce? Novembro só. Tem um longo Novembro. caminho pela frente. Ai, que maravilhoso. Obrigada. E eu acho assim, até pegando um gancho do que a Fê falou, uma coisa que marcou muito na gente durante a nossa escuta no estudo, né, no campo e tal, ouvindo essas mulheres, porque a gente passou ali rapidamente, mas foi um estudo que teve um desenho de campo bastante robusto, né, Fê? A gente partiu de uma fase inicial da
da Desk Research, onde a gente fez uma grande imersão no que já tinha sido publicado sobre o assunto, para que de alguma maneira a gente se preparasse, tivesse um respaldo para as outras fases. E a gente foi para os grupos focais, e dos grupos focais a gente partiu para as entrevistas em profundidade, e a última fase foi a captação de imagem para a gente fazer um mini documentário, que também é fruto desse estudo, né? Além do relatório, tem um mini documentário. E uma coisa que marcou bastante a gente, assim, em cada fase a gente ia de alguma maneira conseguindo aprofundar mais, é essa necessidade de trazer esse olhar subjetivo, que é o objetivo principal do estudo, né? A gente partiu com essa premissa de trazer um olhar exploratório, mas para além das evidências mais pragmáticas, assim, que muito se falava sobre os sintomas, muito se falava sobre os efeitos, tinha uma visão muito física da coisa, como a Fê colocou, Medicalizada também, e né? acabava trazendo um tom bastante medicalizado para a discussão. O que fazia com que a discussão, muitas vezes, para essas mulheres, fosse entendida como algo que é para acontecer dentro de um consultório entre um médico e uma paciente. Quando, na verdade, ao ouvi-las, a gente reparava que tinha uma demanda reprimida muito potente, de coisas que atravessavam a subjetividade delas, né? Enquanto mulheres, enquanto sujeito, né? Enquanto pessoa. Então, para além dos efeitos físicos, né? Tinha também aspectos subjetivos como tabus, estigmas, constrangimentos no trabalho, no ambiente de trabalho, ocasionados em grande parte por conta desses sintomas que elas tinham, né? E uma vontade muito grande, não só de falar, mas de alguma maneira mostrar que isso não as limitava, que isso não era sinônimo de fim. É uma coisa que surgiu muito, né? Principalmente entre aquelas que já tinham passado pelo climatério, já estavam na pós-menopausa, é que aquela ideia é apenas uma fase, vai passar, né? Então, isso também foi muito interessante de trazer no estudo sobre como que elas estão, assim, muito potentes, muito ativas, muito, né, produzindo muito, e que isso não era o que as delimitava, mas é necessário que isso seja, de alguma maneira, abraçado, acolhido e entendido para que essa fase seja mais humanizada, né? E falar sobre, né, ter esse letramento, sabe, eu acho que é fundamental, é o início, né, Sim. dessa mudança no mercado de trabalho, realmente. Falar com naturalidade é algo que é super natural. Por que a gente tem tabu né, com uma coisa que faz parte da natureza da mulher, Sim, né? Vocês falando, me recordei, né? Minha avó, eu tenho também, estou quase com 40 anos, e tive, gente, uma crise, não sei se vocês passaram por isso, mas uma crise, modo de dizer, assim, né? Nem foi muito. Mas, assim, de repente, eu tinha 39 anos e falei, né? Nossa, parece que foi assim. Cheguei aos 39, amanhã eu tenho 40. E quando a Fê, acho que citou assim, de repente, né? A gente. E agora? E agora será que vem o ostracismo? E agora será né, que as minhas ideias serão ultrapassadas? Como que eu vou continuar me reinventando? E foi muito interessante até, né, faz parte acho que da natureza essa crise dos 39 e 40, modo de dizer, porque, né, não me pegou tanto, porque eu nunca me liguei muito em idade. Mas eu me recordava, nesse último ano eu me recordei muito da minha avó, que com 40 anos ela era uma senhorinha mesmo, ela era minha avó, sabe? Senhora, vários netos. E hoje é isso, a gente está na flor da idade, a gente tem muito o que produzir, muito o que aprender, que reinventar como um todo, né? O próprio mercado, inclusive. A gente no mercado de eventos, por exemplo, o maior índice de gênero, né, que se produz eventos são mulheres, Sim. né? Então, eu queria entender de vocês, assim, como que vocês entendem que hoje o mercado ele está realmente assim, ele está mais aberto a essas discussões, as empresas estão mais abertas, o mercado de trabalho como um todo? Existe mesmo uma evolução que a gente está, eu costumo dizer assim, eu sou jovem há mais tempo, só isso. Eu sinto que existe uma curiosidade, mas talvez falte uma maturidade para olhar de frente para esses assuntos, né? E uma coisa até que eu agradeci ali na palestra foi de ter homens na audiência, né? Porque a gente sente que muitas das pautas femininas e o próprio estudo que a gente desenvolveu,
ressoa muito entre uma audiência majoritariamente formada por mulheres. Nessa Uhum. necessidade das mulheres trocarem, se verem visibilizadas, identificadas e tal. Mas a maior parte dos cargos de liderança ainda estão na mão Sim, dos Fê. homens, né? A gente tem essa Sim. sociedade estruturalmente machista. E parece que não é um assunto importante, assim, não é com a gente, não é o nosso corpo, não é o nosso ciclo. E a gente tenta trazer os homens para essa conversa, né? Isso é uma pauta de todos. De todos, concordo Para a plenamente. gente ter empresas que são acolhedoras, para a gente ter saúde física e mental das mulheres nos seus ambientes de trabalho, a gente precisa que os homens também se encarreguem desses assuntos, né? Então, eu sinto que está melhorando, né? Até quando a gente fez o estudo, faz 3 anos, mas tinha muito menos visibilidade, né? Agora a gente tem expoentes trazendo isso para a grande mídia, como a Fernanda Lima, Mônica Martelli, a Cláudia Angélica, Raia, Denise Braga. Angélica, mas é um movimento recente, assim, parece que a gente está cavando esse espaço com as nossas mãos, né? Sim. Então, poderia ser melhor e espero que a gente esteja caminhando para um momento melhor. Eu diria que talvez, até corroborando o que você está trazendo, é um movimento ainda embrionário, mas o que a gente sempre fala, né, é até uma percepção dentro da academia, que você falou, é importante dar nome. Nomear é visibilizar. Quando Uhum. você nomeia, você visibiliza, né? Uhum. E o que eu acredito é que o ambiente corporativo, o universo corporativo, ele é um espelho do que está acontecendo na sociedade. Ele Total. ressoa o que está acontecendo no social. E socialmente falando, pensando que a gente está numa lógica de estrutura patriarcal, a relevância da mulher ela é historicamente muito conectada com a sua capacidade reprodutiva. Uhum. Então, infelizmente, é muito esperado que quando essa capacidade reprodutiva ela cessa, automaticamente, de alguma maneira, existe o medo de cair nesse ostracismo, justamente por conta desse viés histórico e cultural que vem desde sempre, né? Mas até um dado que a gente trouxe, que a gente apresentou hoje, durante a pesquisa, a gente encontrou um estudo do IBGE, no qual ele mostrava que a expectativa de vida das mulheres na década de 50 era de 50 anos de idade. Caramba. Sim. Em 2019, isso vai para 80 anos de idade, 81. Uhum. Então, isso significa que, pensando na idade que normalmente elas entram na menopausa, nós entramos na menopausa ali em torno dos 50, 50 e poucos anos, se a gente considerar esse dado, quando a gente olha para a década de 50, 50 anos de idade não significava o fim da vida reprodutiva, 50 anos de idade significava o fim da vida. E aí a gente acaba tecendo uma hipótese muito assim razoável de por que isso caiu durante tanto tempo nesse véu de invisibilidade. Por que isso não era discutido? Porque a expectativa era muito menor também, para Uhum. além dessa questão, né, de termos uma sociedade patriarcal, para além desse olhar de misoginia que a gente sabe que tem. Tem essa questão também. E aí, quando a gente olha essa ampliação da jornada de vida das mulheres em 30 anos de idade, a gente tem aquele insight, porque se na década de 50, né, a menopausa significava o fim da vida, hoje ela é um marco da segunda metade dela. Sim. Né? Total. Eu acredito super nisso. Os 40 são os novos 20, né? Sim. 50 é a segunda fase da nossa vida. E, gente, qual é a visão de vocês dentro do mercado de trabalho? E vocês citaram, né, que assim é super importante essa educação de todos. Eu acredito super nisso. Na IASO, eu busco fazer isso no dia a dia. Por exemplo, se eu tô com cólica, se eu tô de TPM, eu falo isso com a maior naturalidade, busco naturalizar isso, né? As meninas que trabalham na IASO também. Hoje ela tem um departamento de sucesso do cliente, a mulherada comanda ali. Então, tem um lance do ciclo, né? Menstrual. Então, todos menstruam no mesmo momento, todas têm TPM no mesmo momento. Um abraço, Esteleira, que lidera as meninas de CS. E ele, inclusive, tem que ter, né? Justamente é ele que é o head de CS, porque precisa ter alguém que tenha essa empatia de lidar com esse natural, né?
Mas assim, como que vocês entendem no mercado de trabalho, que, assim, que o corporativo, ele tá nesse momento de entender assim, hoje ela tá com cólica, ela não vai produzir, respeitar, sabe, esse momento assim de tanto das fases da mulher, né? TPM, menopausa. Eu fico pensando, quando eu, por exemplo, como que vai ser a minha experiência com a menopausa, por exemplo, né? Os hormônios, o corpo, saúde física e mental. Como que, como que vocês entendem isso a nível de corporativo, de um modo geral, assim? As pessoas olham para isso hoje, as lideranças? A gente vê algumas iniciativas surgindo, né, O que é um bom sinal. que é um bom Uhum. sinal, né, de educação, de sensibilização, de Letramento, né? letramento, de licenças, enfim, uma série de ações nesse sentido, mas essas empresas ainda são tidas como pioneiras, né? Então, que nem a Uhum. Débora falou, a gente está no momento embrionário. Eu acho que essa cultura da performance, que Uhum. atinge todos, independente da idade, ainda é muito arraigada e fala muito alto, né? Sim. Nem sempre, quando existe essa porta, que também não é super popular, assim, mas nem sempre as mulheres se sentem à vontade de acessá-la, né? De conversar com seus superiores, de se abrir, porque tem o estigma. Tem. E assim, na pesquisa a gente vê, em relação a outros temas, que para você transformar um padrão cultural, demora décadas, demora, enfim, é um processo muito longo. Então, eu sinto que a gente tá botando tijolinhos nisso, assim, é uma construção. Então, toda vez que a gente fala, toda vez que uma celebridade fala, toda vez que você fala para os teus colegas, né, que a gente tenta naturalizar, a gente está dando um passo, mas existe um processo ainda, né? E espero que os homens se sintam sensibilizados a olhar para essas pautas também. E eu acho também, assim, já puxando a sardinha para o nosso lado, né, para a pesquisa, eu acho que são mudanças muito desafiadoras, porque é isso, você também, pensando que é essa lógica de espelho, né, você está lidando com uma coisa que é cultural, né? Total. Você está lidando com o que aqui está. Então, é muito desafiador. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, eu acho que o fundamental, o ponto de partida é a escuta, né? É a escuta, e em pesquisa a gente faz muito isso, né? Uma escuta para além de ativa, mas uma escuta que também seja capaz de abraçar essas questões mais subjetivas, os afetos, e de como isso atravessa essas mulheres, porque é a partir da escuta que você consegue identificar um padrão. E aí você consegue fazer com que as mulheres percebam, não é só comigo, não é só Sim. comigo, não é só com ela. O assunto ele saia desse lugar de vergonha, segredo, constrangimento, não sei. Foram muitos os nomes que foram dados, né, durante a nossa, pelo que a gente ouviu das mulheres. Mas para que ele saia desse lugar e comece a ganhar um ar de naturalização, um ar de que não é só comigo, acontece com ela também, que ele saia dos consultórios e passe a ocupar, né, as conversas. E, assim, na minha opinião, do ponto de vista do mercado corporativo, quando as organizações elas abraçam essas iniciativas, né, quando as organizações elas têm essas iniciativas, isso acaba ressoando de forma muito positiva, principalmente para os seus colaboradores. Né? Então, eu penso que, assim, do ponto de vista mercadológico, eu acho que é uma boa aposta enquanto marca empregadora. Uhum, Né? uhum, total. É uma coisa muito visionária, muito humana, Uhum. você ter uma postura nesse sentido. Infelizmente, não é a realidade ainda hoje. Mas só de ver essas iniciativas também, a gente já tem uma percepção de que está saindo dessa inércia. Né? E a gente tem um tema complexo, né? Porque além de toda essa invisibilidade da menopausa, isso cruza com o etarismo, né? Então são várias questões implicadas nessa Uhum. visão, assim. E o que a gente ouviu muito das mulheres que a gente conversou foi, eu não quero uma expressão. Então também esse discurso de que você tá jovem aos 50, você pode ser Uhum. linda, você pode ser tudo,
pode cair num outro lugar de cobrança, né, de que essa mulher Total. permaneça com o corpo em dia, permaneça superativa, às vezes, quando ela psicologicamente está se sentindo vulnerabilizada, né? Então, tem uma linha muito tênue entre abordar o tema, trazer uma perspectiva resiliente, de continuidade, mas também cobrar ainda mais desempenho, né? E com representatividade, né? Porque Sim. teve um momento da pesquisa que a gente falou dessa questão midiática, assim, né? Elas trouxeram, teve algumas percepções do tipo, parece que tem um buraco dos 50 aos 70, né? Quando Uhum. falam de maturidade, é para falar sobre publicidade de produtos relacionados à higiene, mas não existe um olhar para além, né, dessas questões. Até de consumo de um modo geral, né? Fiquei Sim, pensando, né? Como sim, consome uma mulher, de o que sim, ela, com o que ela se interessa, o que exatamente. ela quer consumir dos 50 ou E a 70, né? gente está falando de um quantitativo muito expressivo, né? Até um dado que a gente trouxe de que até esse ano, até 2025, no mundo, teriam mais de 1 bilhão de mulheres na pós-menopausa. Então, é um quantitativo muito expressivo, né? E quando eu trago a questão da representatividade, que eu acho que conversa muito com essa cultura de performance que a Fê trouxe, é para ter o cuidado também de você trazer mulheres reais, com dores Sim. reais, problemas reais, e enfrentando isso de uma forma real, né? Sim. Sem um aparato, às vezes, de 1000 cosméticos e Glamorizado. procedimentos e uma estrutura que é inacessível para muitas das mulheres no dia a dia, né? Total. Trazer a vida como ela é para a mulher no dia a dia, né? Ter o Sim. cuidado de não sequestrar até essa pauta. Sim. E ela, de alguma maneira, se virar contra a gente, né? Mas eu acho importantíssimo isso que vocês falaram, é um dos aprendizados que eu vou levar aqui sobre é embrionário e é por isso que é tão importante envolver todos nesse letramento, nesse aprender sobre, né, o naturalizar da mulher que está aí ativa até os 70 anos, por exemplo, né, até os 80, enfim, né? A gente faz um evento, Mature Fest, já ouviram falar do Mature Fest? Não. Super legal, estão super convidadas, trata sobre a maturidade, 50 a Que mais. legal. Um abraço para o nosso amigo Morris. E a gente bateu um papo com ele também, né? E aí, meu, vocês têm que conhecer, não vou ficar aqui dando spoiler do evento, mais que nossos convidados para estar lá prestigiando. Obrigada. E ele tem o Mature, ele tem uma plataforma de empregabilidade para pessoas 50 a mais versus empresas que buscam esse olhar, tem esse olhar, estão dando o primeiro passo ali. E ele tem milhares de pessoas cadastradas e empresas cadastradas. E ele faz um evento, né, que a gente super adora, super prestigiado. E eu batendo um papo com ele, eu falei assim, poxa, surgiu a curiosidade, assim, né? Como que você pensou nesse evento, né? Com essa pauta, primeiro na plataforma que conecta pessoas 50 a mais com empresas. Ele falou, porque a minha avó era a minha referência. Que até os 80 anos ela estava ali super ativa mesmo, incrível. trabalhando e tudo mais. Então, isso que a Débora falou também sobre a representatividade, a importância disso na vida real, né? E não só do tipo assim, do que a gente vê hoje nas redes sociais de um modo geral, né? Assim, é isso, cada mulher é de um jeito, respeitar essa individualidade, né? Acho que Eu costumo brincar sempre assim, tão importante quanto ser vista é se ver. Porque serviço a não se ver. adianta só eu ser notada, né? Uhum. Para que as minhas questões sejam naturalizadas, né? Para que eu me sinta acolhida, eu também tenho que me ver, não só Sim. ser vista. E acho que começa daí, né, gente? Porque eu acho que Exatamente. esse olhar parte de dentro mesmo, né? De nós mulheres, de como que a gente se vê, né? Meu pai Sim. falava uma coisa, o último discurso que ele fez para mim antes dele partir, ele falou assim, que ninguém tira o nosso valor, só a gente mesmo. Que tudo começa de como a gente se vê. E com certeza não é à toa que grande parte dessas iniciativas que a gente mapeou são iniciativas lideradas por mulheres. Sim.
Até porque é do nosso interesse É do nosso interesse. visibilizar isso, né? E tem, Genuinamente. e tem uma outra coisa também, né, gente? Eu falei assim que eu busco naturalizar mesmo. Eu chego e falo, gente, hoje eu tô de TPM. Ai, gente, hoje eu tô com cólica. Nossa, hoje, né, minha menstruação, o fluxo tá altíssimo e tal. Mas assim, o máximo que a gente vai conseguir, penso eu, é assim, a empatia e assim, eu acho que é assim, o querer ser empático. Porque, na verdade, só a gente sabe o que é esse Aham. turbilhão de emoções, né, dentro da Sim, gente. sim. E quando eu falo também dessa importância da escuta, é porque a gente tende a olhar muito para o nosso universo. A gente está muito conectada com negócios de comunicação, de marketing, de comportamento. E, inclusive, no nosso universo tem um desafio enorme de se falar disso. Mas você imagina outros setores, construção civil, né? Pois Setor é. petroleiro, sabe? Tecnologia mesmo, né? Setores que são tecnologia, setores que são historicamente dominados por homens, né? Então, assim, o que para a gente é, de repente, alguma coisa que, né, já falo sobre isso onde eu trabalho e tal, tá pouco. Para outras mulheres que estão trabalhando em outros setores, isso seria revolucionário. E isso você consegue só ter essa temperatura e entender isso com escuta, realmente tentando ouvi-las, né? Aí eu tenho me colocado muito. Gente, eu tô grávida. Não tô conseguindo pensar direito. Justo, justo. É, Justíssimo. porque essa questão de naturalizar, de falar, olha, não tô conseguindo prestar atenção, toda a minha energia tá direcionada para outra coisa. Sono, não Tenho é? sono, tenho fome, não, nem sempre eu tô 100% presente. Porque se eu não falar sobre isso, né, acho que é muito fácil a gente ficar ali brigando com a gente mesma de não, mas eu preciso entregar, eu preciso render. Só que nem sempre é possível, né? Se eu quero naturalizar pautas, como é que eu vou me negligenciar numa delas, né? Então, para mim tem sido ótimo, libertador Uma falar grande sobre isso. experiência mesmo, na Aham, prática. total. Que legal. Você tem filhos, Débora? Ainda não. Tenho sobrinhos, mas filhos ainda não. E eu acho isso que a Fernanda está fazendo justíssimo. Falei para ela, porque é isso, a partir do momento que. Porque você. Eu acho que para além de você se posicionar, você também limita, né? As cobranças Sim. e. Né? Sim, Super necessário. educa, né? O Sim, outro. Eu acho que é sim. isso também, né? Falar sobre. E aí você vai educando como que. Com você, como que você quer ser tratada, né? Como que funciona ali. Fantástico. E a gente mulheres, a gente constrói uma trajetória sólida, né? Eu sinto que eu tenho uma carreira sólida, que eu desenvolvi boas relações de trabalho. Então, isso me permite agora botar esse limite e dizer, gente, eu não tô no meu momento normal, assim, usual, né? E eu preciso dessa atenção de vocês também. A trajetória já isso. te dá esse respaldo, né? Com certeza. Sim. E contem um pouquinho pra gente, assim, qual é a ligação de vocês com eventos? Como que foi vocês serem convidadas para estar aqui contando um pouco para esses organizadores de evento? Bom, eu iniciei a minha vida profissional como produtora de eventos. Isso, olha, tem bastante tempo, mas trabalhei como produtora por 1 ano. E eu adorava botar a mão na massa, mas era bem desafiador às vezes, né? Então, o convite para a gente estar aqui partiu, né, do estudo, enfim, de uma rede de contatos, mas voltar para um espaço de eventos é muito legal, assim, né? Eu tenho o maior Sim. carinho por esse setor, aprendi muito e, enfim, a gente hoje é muito mais consumidora do que produtora de eventos, mas é onde a gente movimenta a nossa vida profissional, né? Eu acho que para todo mundo os eventos têm um papel muito relevante de networking, né? Então, muito, muito legal ter contato de novo. E um ecossistema muito diverso, né? Que a gente acaba, de alguma maneira, eu acho, sendo atravessada ou atendendo, fazendo consultoria para todos esses setores, né? Que formatam, configuram o ecossistema dos eventos. Muito, muito legal. Total. Eventos, para mim, além de muitas coisas, sou apaixonada por eventos, né? Picada pelo bichinho de eventos, há uns 20 anos aí.
Parei de contar, acho que nos 20 e pouquinho. Mas é também o lugar que a gente mais se atualiza, né? Sobre Sim. pautas, tipo, para além, né? Eu adoro essa conexão, o networking, É muito rever as vivo, pessoas, né? é muito vivo, conhecer pessoas novas, mas é onde a gente se atualiza, né? De fato. Fiquei muito feliz de vocês terem palestrado aqui hoje, contado um pouquinho, né, da visão de vocês de mundo. Fantástico, riquíssimo. E agradeço demais de vocês terem topado bater um papo com a gente aqui no podcast. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para essas mulheres, e não só para essas mulheres, mas para todos, né? Todo esse ecossistema ativo corporativo, né? Porque eu falo que essa pessoa está ali. O que é o mercado corporativo? Ela está ativa, né? É o que. É isso. Queria que vocês deixassem um recado aqui para todos que nos ouçam. Bom, gente, fazendo essa conexão entre a nossa pauta e o mercado de eventos, vocês têm um papel super importante de moldar experiências, de propor pautas, de propor encontros. Então, pensem nessas questões, né, do feminino, de como isso constrói diversidade, constrói equidade, e o quanto é importante a gente trazer esse assunto para dentro dos eventos, né? Não só de uma forma ativa, com palestras, com educação, mas também com experiências que sejam agradáveis, acolhedoras para todas as mulheres. E para mim é um grande prazer estar falando sobre isso. E muito obrigada, agradeço a oportunidade, o espaço aqui da IASO, a tua condução, Gil. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos. É um prazer, uma honra para nós, de verdade. Obrigada. Gente, como recado final, queria novamente agradecer a participação e acabo sempre, você foi picada pelo bichinho dos eventos e eu sou, desde que eu me entendo por gente, da pesquisa, né? E eu falo sempre que pessoas são suas histórias, né? É uma frase que eu tenho, uma frase minha e que eu acho muito verdadeira. E talvez vocês do universo dos eventos não percebam o quão rico é o ecossistema de vocês, mas vocês acabam sendo atravessados por muitas frentes. E dentro desse ecossistema, a representação feminina, acredito eu, seja muito expressiva, né? Sim, sim. Então, são mulheres, muitas vezes, fazendo evento para mulheres também, né? Contando com mulheres, respondendo a mulheres. Então, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de escuta, que a gente tenha essa capacidade de ouvir para entender e melhorar. E é isso que a gente espera, né? Obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço. Muito especial Débora. estar aqui hoje. Muito especial tê-las aqui, de verdade, trocando esse papo maravilhoso. Que honra minha estar aqui, dividindo esse espaço do podcast e conhecê-las mais. Vai ser riquíssimo para quem nos ouve, com toda certeza, aprender com vocês. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez. Obrigada. E a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Evento que é evento, tem aso.